na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, Raimundo Soares, Henrique Cartacho Neto, Juninho das Mídias, Rejane, Ciele, Danilha, Vitória, Dona Zélia, Márcio, nosso amigo que está sempre no transmissor, nosso diretor Welder Rodrigues, a toda a equipe da Superdifusora, a campeã de audiência, a número 1, a 1070. E é claro, você também faz parte, você ouvinte e telespectador, que nos acompanha pelo YouTube, pelo Difusora 1, que nos acompanha pelo Radiosnet, pelo próprio rádio, você faz parte dessa história. Se hoje nós estamos aqui nessa bancada, Jarismar Pereira, porque certamente existem pessoas que nesse exato momento estão compartilhando, não estão nos permitindo adentrarmos as suas residências, adentrarmos aos seus veículos, adentrarmos as suas salas, adentrarmos aos seus celulares, às suas televisões, para, evidentemente, estarem aqui ouvindo, sendo, meu caro Jarismar Pereira, muito bem informadas com um jornalismo checado, de credibilidade. E no meu comentário de hoje, eu não poderia deixar de falar a respeito do projeto Cajazeiras em Número. E eu quero parabenizar, isso eu já fiz nessa bancada, mas eu farei mais uma vez. Eu quero parabenizar a CDL por fazer esse trabalho de levantamento de números. Esse trabalho é fundamental, esse trabalho é indispensável. Esse trabalho que é realizado pela CDL, denominado de Projeto Cajazeiras em Números, que já está na sua 7ª edição, nos dá determinados nortes de como nós estamos. Eles trazem, por exemplo, nos últimos anos, Cajazeiras foi destaque na construção civil, desbancando Souza, desbancando Patos, desbancando aí diversas cidades. Então, Cajazeiras está realmente nesse sentido e a CDL traz esses números para a gente, porque são números, são dados que são levantados e que nos ajudam exatamente a nós todos nos nortearmos de que caminho, em que direção nós estamos seguindo, em que direção nós estamos indo. E hoje foi publicado os dados do ICMS. E aí, os dados que foram publicados, essa matéria inclusive está no próprio site da CDL, traz que Souza tem uma arrecadação de ICMS maior do que Cajazeiras. Isso foi pauta de comentário meu aqui nessa bancada do Boca Quente de meses atrás. E aí Jarismar coloca, está muito distante, Cajazeiras ficou muito distante de Souza. E essa é uma realidade, Jarismar Pereira, de não tão distante. Os números estão distantes, mas essa realidade não é tão distante, porque em 2016 Cajazeiras tinha uma arrecadação de ICMS maior do que a arrecadação de Souza. Em 2016, há menos de uma década, nós tínhamos uma arrecadação de ICMS maior do que a arrecadação de ICMS da cidade circunvizinha, a cidade de Souza. E os números que foram colocados pelo projeto Cajazeiras em Número, e eu vou trazer para você que está em casa, esses números foram checados diretamente e solicitados por parte da CDL diretamente à Secretaria de Fazenda do Estado da Paraíba. Eu conversava com Alexandre Costa, inclusive, a respeito desses números, porque existem alguns pontos, e eu quero destacar nesse meu comentário inicial, que, na minha visão, Jarismar Pereira, estão desencontrados. Alguns números estão desencontrados. Veja, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba, a arrecadação de Souza de ICMS no ano passado foi de R$ 93.306.276,21, enquanto a de Cajazeiras foi de R$ 65.653.276,21. Aqui os dados, para quem está em casa, também acompanhando o programa Boca Quente Parte 2. Aí a gente vai olhar a fonte. E aqui é a fonte Secretaria da Fazenda e ela estabelece em que se dá essa arrecadação. Aí tem aqui recolhimento por substituição tributária interna, recolhimento de ICMS. Só que, se nós formos analisar o que os municípios receberam de cota parte, o que é cota parte para quem está em casa, para quem está ouvindo? O ICMS é um imposto de competência estadual. Quem arrecada o ICMS são os estados. Só que os municípios detêm, e isso está previsto na Constituição Federal, salvo engano, no artigo 158, inciso 4º, que 25% do ICMS arrecadado em determinado município, ele precisa ser devolvido pelo Estado ao município. Então, o Estado arrecada o ICMS em Cajazeiras e 25% do que se arrecada em Cajazeiras volta para Cajazeiras. Da mesma forma,
em Souza, em todos os municípios, cai toda terça-feira. E aí eu fui analisar a cota parte. E aí é onde entra e eu digo que existe inconsistência entre os números da Secretaria da Fazenda e os números da cota parte. Porque a Secretaria da Fazenda diz que enquanto Souza arrecadou 93 milhões e Cajazeiras pouco mais de 60 milhões, meu caro Raimundinho, na cota parte, Souza recebeu 30 milhões e Cajazeiras 23 milhões na cota parte do ICMS. E aí o cálculo é muito simples. Se 30 milhões representa 25%, então 100% que foi arrecadado, em tese, é 122 milhões de reais. Concorda? Em tese é 122 milhões de reais. E Cajazeiras recebeu de cota parte 23 milhões, 100% de 23 milhões seria 85. Na casa dos 92 milhões de reais. É aí onde está a inconsistência entre os números, ou seja, o Estado pode ter deixado, né, na hora de repassar essa informação, alguma atenuante específica referente ao recolhimento do ICMS. Fato é que os municípios receberam um percentual que, se for pela lógica, se for por aquilo que é constitucional, resta dizer, Jarismar Pereira, que os municípios de Cajazeiras e também o município de Souza receberam aí percentuais, valores a mais, né, de cota parte, se esses números que foram divulgados pela Secretaria da Fazenda estiverem realmente corretos. Agora, e aqui vou ser franco para me encaminhar para a reta final do meu comentário, nós precisamos agir. Há menos de uma década arrecadávamos mais do que Souza. Hoje Souza abre uma vantagem de mais de 30 milhões em cima de Cajazeiras. É preciso levantar. Educação é importante, não tenha dúvida nenhuma a respeito disso, é fundamental. Mas é preciso que nós também tenhamos a mesma força e o mesmo impacto no campo da indústria e do comércio, porque só assim nós vamos ter condições de competir de igual para igual e manter essa competição saudável, que no fim das contas favorece a todos os sertanejos. 14 mais 7, Boca Quente, parte 2, já no ar.